Começar a fazer o miolinho aqui da Gerbera. E aqui, ó, nada mais é do que pétalazinhas e são nada mais do que pétalas menores. Então, eu continuo com a mesma cor. Faço um pouquinho de pink, emendando aqui, ó, onde eu deixei mais escuro. E vou levando essa tinta, ó, pro meu miolo. Unindo aqui bem. Venho para o rosa escuro. Pra mim deixar, ó, bem, fazer a junção aqui, ó. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho de verde pistache, molho no aquarela, pra mim poder, ó, fazer a junção aqui, ó, sem ficar esfregando, pra não virar uma terceira cor, ó, dessa maneira. Limpo o meu pincel novamente, venho com um pouquinho do amarelo melão, lá no miolinho, ó. Sempre com pinceladinhas. Limpo o meu pincel, volto para o pink. Levo, ó, com pinceladinhas bem próximo, ó. Porque no crisântemo, o miolinho lá aparece pra mim amarelo, tá? Com a quininha do pincel, vou naquela misturinha que eu usei pra fazer aqui, ó, a parte da sombra. E dou uma pinceladinha, ó, lá no miolo, bem no centro, de onde eu usei o amarelo. E esfumacei. Volto aqui, ó, pra beirada, pego um pouquinho do rosa escuro com o vinho, pincelo aqui e dou uma misturada nesse pink, ó, bem de leve, ó. Se precisar, dou uma puxada aqui, ó, nas pétalas, ó, em alguns lugares. E olha que efeito bacana já vai ficando. Mudo o meu pincel, pego o pincel número 2, venho aqui por cima ainda com um pouquinho do rosa escuro, um pouquinho mais aqui também. Venho com rosa chá e um pouquinho do Tutti Frutti e vou trabalhando, ó, as pétalas menores. Daqui até aqui, ó, eu vou puxar elas um pouquinho pra fora. Com uma pinceladinha, ó, de um lado, venho do outro, e assim, ó, já tenho uma pétalazinha menor. Viro meu pincel pra fazer pra esse lado aqui, ó. Uma pinceladinha e puxo, ó, e já vou tendo pétalazinhas menores, ó, dessa maneira. E aqui, ó, só com puxadinhos, ó. Já venho, ó, fazendo a segunda voltinha. Já posso jogar junto? Só um pouquinho, ó, uma pincelada do Tutti Frutti, ó. Aqui e aqui, ó. E venho pincelando, ó. Aqui na parte de cima, ó, jogo umas pétalazinhas também. Com o pincel número 2, ó, as pétalas já saem. Só com uma puxadinha, ó, já sai as pétalazinhas menores. E olha que resultado bacana já vai ficando, ó. Onde eu notar que as pétalas estão ficando já da mesma cor, eu já venho, ó, dando uma claridade, ó, com o Tutti Frutti. Venho aqui, ó, e vou dando, ó, pinceladinhas, ó. Se ficar muito sumido, eu já vou clareando um pouquinho a mais com esse Tutti Frutti. E venho, ó, fazendo pétalazinhas. Aqui, ó, conforme eu for chegando mais pro miolo, eu vou dando, ó, batidinhas, ó. E assim, ó, vai simulando as pétalazinhas menores. Quanto mais vai chegando para o miolo da flor, mais pequena essas pétalas vão ficando. E daí, ó, chega aqui, é só batidinhas mesmo. Aqui por cima, vou fazendo, ó, a mesma coisa. Vejo aonde precisa retocar.
E já dou uma retocada, ó. Não posso deixar muito espaço, então, ó, coloco uma pétalazinha bem próxima da outra. Venho com um pouquinho do rosa bebê e dou uma claridade em algumas. Dessa maneira. Bem aqui próximo ao miolinho, esse mais escuro, eu venho com batidinhos com esse rosa bebê. Dessa maneira. Se tiver alguma pétala que eu queira evidenciar, venho com mais um pouquinho do rosa bebê. Ó, desenho melhor algumas pétalas para ressaltar. E tá pronto a nossa gerbera. Essa daqui, ó, eu já quero um pouquinho mais claro. Então, eu vou fazer a primeira parte toda com rosa chá. Vou preencher ela toda com esse rosa chá. Porque eu quero que ela fique um pouquinho mais claro que essas outras duas, ó. Vou preencher, ó, até aqui, próximo ao miolo. Passei a primeira parte de tinta, venho com rosa escuro, um pouquinho do pink, junto com esse rosa escuro, uma pinceladinha de cada, e venho, ó, tirando aquelas pétalas que estão lá em segundo plano, as pétalas de baixo. Desenho aqui, ó, a ponta delas, e vou fazendo exatamente como foi feita na flor anterior, ó. Trago essa cor até perto do miolo e já venho pra próxima. O lado que for para ficar mais escuro, eu já jogo um pouquinho mais do rosa escuro e do outro, ó, venho com o pink. E continuo fazendo isso em todas, exatamente como foi feita na flor anterior, ó. E aqui eu já tiro, ó, a sombra que essa pétala vai fazer em cima dela. Mudo aqui o meu pincel, pego o pincel número 2, continuo com esse rosa escuro e o pink, ó, pra trazer essa cor até no final ali, ó. Aqui vou fazer a mesma coisa, e desse lado aqui, ó, a pétala vai fazer sombra, então eu escureço. Venho aqui, desenho essa pétala até aqui, e aqui, ó, desenho a sombra que a pétala faz em cima dela. E aqui a mesma coisa, ó. Pink. Trago esse escuro até aqui, ó. Um pouquinho do pink. Rosa escuro. Pink. Rosa escuro. E aqui, eu já vou fazendo duas pétalas, ó. Essa, e tem uma pequena ainda, ó, aqui por trás, ó. Aparece só a pontinha dela. Venho já aqui, ó, rosa escuro. Pink. Pink. E rosa escuro.
aqui um pouquinho mais de rosa escuro. Vejo já aqui, ó, onde eu preciso dar uma escurecida um pouquinho mais. E já venho, ó, desenhando aqui, ó, as outras pétalas, um pouquinho do pink. Já vou dando uma pincelada, ó, separando as pétalas e já dou uma pincelada, ó, no meio da pétala que tá na frente, ó. Pincel número 6. Faço aqui, ó, a divisão. E já vou, ó, dando uma pincelada nas pétalas, ó, que estão na frente, ó. Sempre com rosa escuro. E um pouquinho do pink, ó, que essa eu quero mais claro. Então, não vou... A cor mais escura, mais forte, que eu uso nessa daqui que eu quero mais clara, é o rosa escuro. Dessa maneira, limpo meu pincel. Pincel número 4, um pouquinho do rosa bebê e do Tutti Frutti. Eu venho, ó, desenhando as pétalas, ó, que estão aqui na frente, ó. Em alguns lugares, eu jogo apenas o Tutti Frutti. E vou repetindo exatamente o que foi feito na flor anterior. Mudo um pouquinho de pincel, pego o número 2, pra mim deixar, ó, um pouquinho mais riscadinho. Onde eu quero deixar a pétala mais clara, eu jogo mais o rosa bebê, ó. Em outro, do outro lado, um pouquinho mais do Tutti Frutti, ó. Venho pra próxima. E vou fazer sempre a mesma coisa, repetindo sempre o mesmo processo. Essas pétalas aqui, ó, eu vou deixar elas mais claras, porque elas estão mais à frente, ó. Volto pro pincel número 4. Quando tiver excesso de tinta no pincel, eu já limpo, tiro o excesso de tinta, pra mim pegar a tinta na quininha do pincel, pra ficar fácil trabalhar. Aqui, ó, nessa pétala de trás, posso jogar, ó, dar uma pinceladinha. E já venho, ó, aqui pra próxima, ó. Essa daqui, ó, vai ficar mais clara até aqui, porque essa pétala faz um pouquinho de sombra em cima dela. Essa daqui já pega total claridade, ó. Então, eu faço aqui a ponta dela, ó, e desço, ó, bem clarinho. Dessa maneira, já deixando, ó, algumas marcações na pétala. Venho aqui e faço, ó, a mesma coisa. Essa pétala aqui de trás, dou uma pincelada, respeitando ali, ó, a sombra que ela recebeu. Venho pra essa daqui. Já venho pra próxima. Sempre com essa mistura, eu vou evidenciando a folha, as pétalas aqui estão mais à frente.
Limpo o meu pincel, tiro o excesso de tinta, venho aqui, ó, e vou fazer essa pétala, que tá, ó, um pouquinho em cima da outra, ó, que tá lá por trás. Sem tirar, ó, a parte escura ali, ó. Vou dando uma pincelada, ó, em todas as pétalas que estão, ó, lá atrás, em segundo plano. A segunda carreira de pétala lá, ó. Pincel número 6, em algumas pétalas, ó, jogo um pouquinho mais do rosa bebê. Porque, como eu disse, eu quero essa daqui um pouquinho mais clara que as outras duas. Apenas nas pétalas, ó, que estão mais à frente. Venho com algumas pinceladinhas, deixando ela levemente riscada. Aqui também. E nessa daqui também, nessas. Limpo o meu pincel. Venho com rosa chá, aqui, ó, na parte já do miolo, para fazer as pétalazinhas menores. Pink. Um pouquinho mais. Parece difícil, essa parte aqui, mas não é. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho do verde pistache, pego a tinta, umedecendo o meu pincel no Aquarela Silk, pra mim já conseguir, ó, deixar levemente misturado e não precisar ficar esfregando a tinta, sabe? Assim, ó, bem de leve, ó, eu já consigo unir aqui, ó, essas duas cores, tampando bem a trama do tecido, sem precisar ficar esfregando muito o pincel. Um pouquinho do amarelo ouro, pode ser aqui, ó, o amarelo ouro, o amarelo melão, quem não tiver o amarelo ouro, tá? Ó, passo aqui no miolinho, também pegando com pincel umedecido de Aquarela Silk, limpo, vou naquela misturinha que eu usei pra fazer a sombra, aqui, ó, venho bem no meio do amarelo, ó, bem no centro. Dou uma pinceladinha, esfumaceio para os lados, ó, dessa maneira. Mudo o meu pincel, pego o pincel número 2, do rosa escuro, pra mim escurecer aqui, ó, onde eu já tinha passado esse rosa escuro. Pra ficar bem unido, ó, eu dou uma puxada em cima das pétalas, ó. Escureço aqui um pouquinho mais, ó. E agora, venho com aquela misturinha que eu usei pra fazer as pétalas. Eu venho, ó, fazendo pétalazinhas menores, ó. Com uma pincelada, ó, puxo um pouquinho de tinta pra cada lado. Eu já tenho, ó, uma pétalazinha bem pequena. Só dando, ó, uma pincelada pra cada lado, ó. E venho pra cá, ó. Essa daqui fica um pouco maior, já tiro um pouco. E venho, ó, já desenhando a próxima pétala. E aqui, ó, depois da metade, aqui, ó, desse miolo, eu já vou, ó, diminuindo, porque, ó, elas só aparecem, ó, um pedaço, a metade delas pra mim, ó. Ou posso desenhar também elas inteiras, ó, só que menores um pouquinho. Com uma pincelada, ó, eu já tenho as pétalazinhas, ó, que eu quero. E volto, ó, dando a intenção da segunda carreira de pétalazinhas, e quanto mais eu venho chegando próximo do miolo,
Mas, ó, as pétalas vão ficando menores, ó. Até que vira só batidinhos, ó. Tá? Dessa maneira. Então, ó, dou mais uma pincelada e batidinhos. Se eu quiser, ó, aumentar essas daqui, eu posso aumentar um pouquinho mais, ó. Vem com pinceladas. E vou fechando aqui, ó, o miolinho, ó, com pétalazinhas. Aqui, batidinhos. E perto aqui desse pontinho mais escuro, venho, ó, com batidinhos e vou sumindo até chegar, ó, perto aqui dessas pétalas, ó, menores. Se eu quiser aumentar aqui, ó, algumas, ó, só dou uma pincelada aumentando a pétala, dessa maneira, ó. E assim, eu já vou tendo a minha gérbera mais clara. Venho com um pouquinho daquela mistura que eu usei pra fazer a parte aqui da sombra, que é caqui, com um pouquinho do sépia, e dou uma escurecida aqui, ó. Venho com rosa bebê e dou umas batidinhas. Dessa maneira. Aqui, para o botão, vou fazer a mesma coisa. Eu quero ele acompanhando essa daqui, ó, que ficou mais clara. Então, eu venho com rosa chá, com cuidado, aqui, ó, próximo onde eu já passei o verde, e vou preenchendo, ó. E aqui, ó, bastante cuidado. Venho com o pink e vou desenhar, ó, as pétalas lá de trás, ó. Só com o pink mesmo. Um pouquinho mais desse pink. Venho com o tutti-frutti e o rosa chá e vou desenhando aqui, ó, essas pétalas que estão aqui na frente, ó. Um pouquinho mais e venho, ó, já pra essa pétala aqui, ó. Um pouquinho mais do rosa bebê. Volto para o pink, apenas, ó, pra mim diferenciar uma pétala e outra, ó. Dessa maneira. Pego o pincel número 2, um pouquinho mais do rosa bebê. Um pouquinho do rosa chá. Pink. Só pra mim, ó, escurecer, desenhar bem certinho as pétalas, ó, lá de segundo plano. E o botão também fica dessa maneira. Aqui, ó, vejo se eu preciso clarear alguma pétala. Eu quero jogar, ó, só mais um pouquinho de rosa bebê em algumas pétalas, ó, pra deixar um pouquinho mais claras. Então, ó, volto na flor anterior e em alguns lugares, ó, jogo um pouquinho mais desse rosa, ó. E dessa maneira, ó, eu já vou deixando essa flor também um pouquinho mais clara, ó.
Venho pra essa, posso clarear um pouquinho a mais também. Pouquinha coisa, só em algumas pétalas, ó. Um pouquinho mais. Na verdade, quando a gente passa, trabalha com a tinta assim, às vezes é preciso reforçar depois. Não é sempre, mas às vezes precisam. Aqui também, ó, nessa parte aqui do botão, vou jogar um pouquinho mais de tinta, ó, e ajeitar. Pincel número 2. Venho aqui, ó, só na ponta da pétala, pra mim desenhar bem certinho. E dou uma pinceladinha na pétala de trás, dessa maneira. Aqui, ó, já tirei a fita, vou usar esse stencil, vou usar só a palavra love, pra finalizar aqui o meu trabalho. Então, eu venho com o pincel 14 da 454, esse stencil, e vou com bastante cuidado um pouquinho mais de tinta. E pronto. Aqui, ó, pra finalizar a faixa, fazer a divisão, eu usei um stencil bem simplesinho que eu tenho, ó. Mas pode ser usado qualquer um outro, da preferência de vocês, de quem for fazer o trabalho. E o trabalho todo concluído fica dessa maneira. Se você está aqui no meu canal pela primeira vez e gostou desse vídeo, te convido também a assistir os outros vídeos. E se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos que eu estou postando toda semana. Deixe também um joinha para mim saber que você está gostando do conteúdo e assim você vai estar ajudando o meu canal a crescer. Comentem sobre algumas coisas que vocês querem me ver pintando. Muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.